Fala galera, sou o professor Ariel Costa e hoje estarei trabalhando geografia com as turmas do nono ano. E o tema de hoje é a construção da União Europeia, tá? Então nós vamos saber os principais etapas da formação de uma potência econômica. Aqui estaremos falando sobre os blocos econômicos, estaremos falando sobre algumas etapas e na próxima aula nós continuaremos falando sobre a União Europeia. Tá? Então veja bem, a União Europeia desempenha no mundo um protagonismo importante tanto no plano científico quanto no plano tecnológico. Por exemplo, como industrial, agrícola, cultural, comercial. Tá? Então, para conhecer um pouco dessa história é essencial para compreender a importância da União Europeia nos dias atuais, porque ela vem passando constantemente por mudanças. Então, a primeira etapa que nós temos que observar é o Plano Marshall. Plano Marshall. Então, no final da Segunda Guerra Mundial, vocês devem ter estudado já sobre isso, a Europa, que era o principal campo de batalha do conflito, todos devem conhecer a história da Segunda Guerra Mundial, que envolvia Itália, a Alemanha e o Japão na Ásia, mas o confronto era principalmente entre os países europeus. Então veja bem, no final da guerra o que aconteceu? A Europa estava devastada. Grande parte das cidades, das indústrias, dos campos de cultivo e dos meios de transporte, como ferrovias, aeroportos, rodovias, portos marítimos e fluviais, estavam quase tudo destruído. A Europa passava por uma decadência. Todos os seus investimentos gastaram durante a Segunda Guerra Mundial. Aí quando foi no ano de 1947, o secretário dos Estados Unidos, chamado George Marshall, ele, juntamente com os seus assessores, elaboraram um plano para a recuperação econômica europeia. Aí o nome do plano ficou conhecido como Plano Marshall, devido ao nome do secretário de Estado, ser George Marshall. Então esse plano ele oferecia-se muitas vantagens. Tá? Então veja bem algumas vantagens que esse Plano Marshall oferecia para os países europeus. Importação de produtos estadunidenses a preços baixos. Agora observe que nada é de graça. Crédito para importação de equipamentos e empréstimos a juros reduzidos e com vencimentos a longo prazo. E principalmente, veja bem, principalmente manter o sistema capitalista nos países europeus ocidentais. Os Estados Unidos, quando encerrou a guerra, Estados Unidos de um lado, a União Soviética do outro, duas grandes superpotências, Estados Unidos com o capitalismo e a União Soviética com o socialismo. Como os Estados Unidos queria ganhar espaço com o capitalismo, ele passou a criar esse Plano Marshall para reconstruir as cidades e também a economia, principalmente da Europa. Aí veja bem, depois tem o Benelux, a segunda etapa. O que é o Benelux, professor? É o Benelux, B de Bélgica, Ne de Nederlândia, que são os Países Baixos, e o Lux de Luxemburgo. Tá? Benelux, são três países que estavam alinhados. Então, entre 1943 e 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, esses países mantinham negociações sobre a formação de um bloco econômico. Em meio à guerra, os caras já pensavam, nós vamos formar um bloco econômico para a gente tentar sair desse buraco. Então, a Europa, que já vinha de uma decadência da Primeira Guerra Mundial e agora da Segunda Guerra Mundial totalmente devastada, então esses três países começaram a criar esse bloco econômico para impulsionar as suas economias. Assim, os recursos oferecidos pelo Plano Marshall, né, que o George Marshall tinha oferecido, facilitaram a implantação do Benelux. Os caras já ganhavam dinheiro, então eles pegavam esse investimento do Plano Marshall e investiam no Benelux, que era a União Aduaneira ou alfandegária, cujo primeiro passo foi dado em 1º de janeiro de 1948, quando os três
países assinaram um acordo de eliminação das barreiras comerciais entre eles. Tá? Então não existia limites de barreiras comerciais. Olha, aqui é a Bélgica, você não pode passar para os Países Baixos. Eles quebraram essas barreiras para poder crescer a comercialização entre eles. Então a primeira experiência de integração econômica entre países foi esse. Seu sucesso foi tão grande que inspirou a formação de outros blocos na Europa e também em todo o mundo. Cada país percebia que estava dando certo e também queria fazer o mesmo investimento. Aí a outra etapa é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que é chamada de SECA. Tá? Então, com sede também em Luxemburgo, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço foi criada em 1952, quem fazia parte? A França, a Itália, a Bélgica, a Alemanha Ocidental, que é a atual Alemanha. Vocês devem lembrar que após a Segunda Guerra Mundial, ficou dividida em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Uma Alemanha capitalista e a outra socialista. Então hoje é unificada apenas uma Alemanha. Luxemburgo também faz parte e os Países Baixos continuaram fazendo parte da SECA, tá? Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. E tratava-se também de uma união aduaneira do carvão mineral, do aço, do minério de ferro e também do ferro velho. Tá? A SECA fazia parte disso aí. E qual era o objetivo, professor? O objetivo principal era a expansão econômica do emprego e do nível de vida da população dos países membros da SECA. Tá? Então, quem fizesse parte, que fosse membro da SECA, ganhava essa expansão econômica e emprego no nível de vida. Então a SECA, ela superou as divergências entre França e Alemanha. Veja bem, França e Alemanha na Segunda Guerra Mundial eram rivais, eram inimigas e são vizinhas, tem fronteiras ali entre França e Alemanha. Então, em relação às jazidas de minério de ferro e de carvão, e ao parque siderúrgico localizado na fronteira entre os dois países. Existiu uma fonte de riqueza ali entre França e Alemanha. Então a SECA serviu para quebrar essa intriga que havia entre eles. A harmonização dos interesses franceses e alemães possibilitou o sonho de uma Europa unida. Tá? Então isso aí incentivou tudo isso. Veja bem, como a Europa havia quebrado na Primeira Guerra Mundial e havia praticamente acabado na Segunda Guerra Mundial, eles resolveram se unir para não existir mais guerras entre os países europeus. Falou, rapaz, nós estamos só guerreando, só investindo em guerra, nós vamos se acabar. Então vamos se unir, porque senão a coisa vai ficar feia. Então o primeiro passo foi esse, a união entre esses países. Aí veja bem, depois veio o mercado comum europeu, tá? Que é a Comunidade Europeia. Então, a experiência bem-sucedida da SECA fez o quê? Levou os 6 países que faziam parte da SECA, que eram os fundadores, a assinar em 1957 o Tratado de Roma, que instituiu o Mercado Comum Europeu. E esse Mercado Comum Europeu ampliou a abrangência do acordo anterior e permitindo a livre circulação de pessoas, capitais e serviços entre os países que eram membros. Então, com o passar do tempo, o êxito alcançado pelo mercado comum europeu incentivou outros países europeus a aderirem a esse bloco econômico. Aí, quando foi no ano de 1973, ingressaram Dinamarca, o Reino Unido, a Irlanda, aí em 1981 a Grécia também ingressou nesse grupo, porque ela não havia aderido devido à organização ainda sem virtude da ditadura em vigor no seu país, tá? Era um regime ditatorial, por isso que ela não tinha decidido. Então, da Europa dos 6, passou-se a Europa dos 12, já não era mais 6 países, já não era 3 lá como no início. Depois passou para 6, agora já eram 12. Aí quando foi em 1985, o mercado comum europeu já estava formando uma grande comunidade de países ou estados. Passou a ser chamado Comunidade Econômica Europeia, que é o CEE.
Tá? Então essas foram as principais etapas da formação de uma potência econômica ou a construção da União Europeia. Nós falamos do Plano Marshall, do Benelux, da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e do Mercado Comum Europeu. Na próxima aula iremos falar sobre a União Europeia, ok? Então, pessoal, tudo de bom para vocês e até a próxima aula.